falar do olíbano. De que maneira os psicólogos podem se utilizar do olíbano, da Boswellia serrata, em seus ambientes, propiciando uma melhoria, uma otimização, um bem-estar para os seus clientes e pacientes, auxiliando nas terapias. Lembrem-se que aromaterapia é uma terapia complementar integrativa. Ela não vai chocar-se com o seu tratamento psicológico, psicanalista ou psiquiátrico. Ela vai colaborar, vai se integrar ao seu tratamento. Então, falando do olíbano, olha só o olíbano que óleo essencial maravilhoso. Ele é extraído, a resina, do tronco de uma árvore. Ela é chamada de frankincense. A árvore chama-se Boswellia serrata. Vocês sabiam que o olíbano foi um dos presentes enviados a Jesus menino? Os reis magos, um deles levou olíbano, óleo essencial de olíbano, gente, que era o presente dos reis, o presente dos deuses. Então tem um significado místico também. Esse olíbano, ele cresce no Oriente Médio, é lógico, né? Ele cresce no Oriente Médio. E ele tem as propriedades fisiológicas, então ele pode ser utilizado no tratamento anti-inflamatório, analgésico, cicatrizante, mas por outras formas de utilização. Nas terapias emocionais, quando a gente está falando do tratamento psicológico, ele auxilia a terapias relacionadas aos sentimentos de falta de amor, rejeição familiar, abandono. Sabe quando o seu paciente chega e fala assim, ai, nossa, acabei de me divorciar. Ai, acabei de perder o namorado, a namorada. Ai, eu vou ser despejado. Fui mandado embora do emprego. Então, sabe essa transformação, essa mudança causa muito medo, causa muita aflição. Então, o olíbano seria o óleo essencial recomendado para se utilizar nos difusores elétricos, por exemplo, fazendo uma diluição, porque ele vai suprimir esse sentimento de falta e rejeição familiar, sabe, sensação de abandono, passado não resolvido. Ai, nossa, eu entrei num conflito familiar com meu irmão, com a minha irmã, com os meus pais há muitos anos atrás e desde então nós não nos falamos mais. Então, esse óleo é o óleo do quê? Da união, da proteção, da segurança. Então, ele auxilia nesses mecanismos de resgate da confiança, né? E ajuda no tratamento dessas emoções de falta, de rejeição, de abandono, medo de mudanças, porque, antes de mais nada, ele é um óleo purificador e protetor. Excelente óleo de olíbano, delicioso. Vamos falar da lavanda, Lavandula angustifoli, que ela é extraída tanto de folhas como das flores. Dica de turismo para vocês que moram no Brasil, é lógico. Existe uma cidade muito interessante chamada Cunha. Ela fica na direção da cidade Aparecida do Norte, um pouco para frente de Aparecida do Norte. Em Cunha existe uma grande plantação de lavanda brasileira, né? Chama-se lavandário. Vocês, quando tiverem oportunidade, vão visitar o lavandário. É um lugar assim perfeito, maravilhoso. É o céu na terra. É uma montanha, paisagem magnífica de todos os lados e você caminha nos campos de lavanda. É muito maravilhoso, um aroma delicioso. Por quê? Porque os óleos aromáticos de lavanda atuam nas terapias físicas relacionadas, por exemplo, à insônia. Por quê? Porque emocionalmente ele vai atuar onde? Na ansiedade, na insegurança, na rejeição também, no medo de se expor.
Então, olhem outro óleo essencial muito interessante para vocês utilizarem na primeira sessão com o seu cliente, com o seu paciente. A lavanda vai abrir essa barreira em termos de medo de exposição. Então, aquele seu paciente primeiro contato, aquele cliente primeiro contato que não conhece você, não conhece o seu espaço, entra nesse ambiente com o aroma de lavanda, ele já se sente mais seguro. Ele sente que ele está sendo acolhido. Então, olha como é importante os aromas, despertando memórias olfativas, despertando emoções no seu cliente, no seu paciente. E nos tratamentos, ao longo de várias sessões, você pode repetir a lavanda se você identificar alguns problemas relacionados à mágoa, a pânico, estresse, ansiedade, angústia, pânico, né? Síndrome do pânico, depressão. Então, são todas variantes emocionais que vocês podem fazer o tratamento psicológico, o tratamento psicanalítico, mas complementar com aromaterapia através da utilização do óleo essencial de lavanda nos seus ambientes de atendimento. E agora nós vamos falar do limão siciliano. Caros amigos psicólogos, se vocês têm um cliente, um paciente que chega assim triste, desanimado, depressivo, humor terrível, ele assim, nada faz sorrir, nada é alegre, é aquele ó dia, ó dor, ó azar, como chamava o Hard, né, do desenho animado? Ó dia, o Leão da Montanha e o Hard. Ó dia, ó dor, ó azar, hoje meu dia está cinza, tá aquele sol lá fora, vai da praia e ele fala, tá muito calor, eu não aguento esse calor. Aí fica uma seca desgraçada, começa a chover, ele fala, e essa água que cai? O humor terrível. Então, olha só, o limão siciliano, Citrus limonium, siciliano. Sicília fica onde? Na Itália. Qual é a percepção dos brasileiros a respeito dos italianos? É o arquétipo, né? Do falastrão, do alegre, da tarantela, do todo feliz. Vamos usar essa analogia, embora nem todos os italianos sejam assim. Eu sou família Manfredini e vou contar para vocês, a história é outra. Na teoria, legal. Limão siciliano. Sicília, Itália, sol, Mediterrâneo. Gente, muito relacionado com o humor. Se você tem um paciente que só vê tristeza na sua vida, só vê agonia na vida, aquela depressão, falta de concentração, vai trabalhar e fica, não se concentra, não tem foco, déficit de atenção e um sentimento assim, ai, não vai dar certo, ai, comigo não dá. Sabe, pessimista? Pessimista, é esse aí. Esse pessimista, limão siciliano nele. Por que limão siciliano? A cor do limão, o amarelo, o sol, ele reflete essa questão da concentração dos óleos essenciais na sua casca, que além de ter propriedades antisséptico, antibacteriano, desinfetante, antioxidante, ele traz a luz solar. Ele é um representante da luz solar, esse amarelo vivo do limão siciliano. Então, é muito recomendado em espaços terapêuticos, no atendimento de psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, para pacientes que estejam desanimados, depressivos, falta de concentração, tristeza e sentimento de incapacidade. Da mesma forma como os demais óleos, utilizando-se uma diluição em água filtrada ou água mineral, algumas gotas do aroma, do óleo aromático Citrus limonium, coloca na sala, na sua sala, na sala de espera, dentro da sua sala, com algumas recomendações. Primeiro, é um óleo bastante volátil, todos eles são, evaporam a temperatura ambiente.
Não coloquem perto de portas e janelas. Não vai posicionar o seu difusor logo na entrada. Por quê? Porque corrente de ar acaba dissipando rapidamente os aromas e aí você não tem a utilização desses óleos aromáticos com os seus princípios terapêuticos. Ele vai virar só um aroma no ar. Então, não coloque na corrente de ar, não coloque na direção da janela e da porta. Não coloque logo na entrada, coloque no fundo da sala. Um colega falou assim, eu tenho lá na minha sala uma estantezinha assim, olha, que fica acima de 1,60 m, eu vou colocar o difusor lá em cima. Difusor muito alto, os aromas sobem e descem. Não fica na linha do olfato do seu cliente, do seu paciente. Coloque em uma mesinha um pouco mais baixa. Os difusores, eles devem ser posicionados abaixo da linha olfativa, mas não muito próximo do nariz, porque irrita. O óleo do limão siciliano, o óleo essencial dos cítricos é muito ácido e ele é irritante. Não pode passar direto na pele. Ele é fotossensibilizante, ele causa irritação, pode causar inclusive queimadura. Nunca ninguém se queimou com o sumo do limão? Causa queimadura química. Ele é bastante forte, muito concentrado. Então, na aromaterapia, utilizando-se difusores, utilizando-se sprays, cuidado para não jogar esse spray sobre o seu paciente. No caso do limão siciliano e da laranja, por exemplo, é mais recomendável vocês utilizarem no difusor de parede, difusor elétrico, abaixo da linha do nariz, não muito próximo do seu paciente, do seu cliente. Tudo bem? Vamos falar agora da hortelã-pimenta, peppermint, menta piperita. A menta piperita, a hortelã-pimenta é maravilhosa nos casos de confusão mental. Medo de ser feliz é aquela fase que a borboleta está na fase de pupa. Eu tô dentro, tô escondidinha, eu não quero sair daqui, eu tô com medo. Coração apertado, eu tô dentro do casulo. Lembra do ciclo, né, da metamorfose da borboleta? Muito bem, vocês lembram. Era o ovo fechadinho, a lagarta que come, armazena energia, depois vem a fase de pupa, que ela se encasula, depois ela sofre metamorfose e sai a borboleta. Menta piperita para tirar a pessoa do casulo. Depressão, medo de ser feliz, não vou fazer, não, aqui tá bom, vou ficar aqui, coração apertado, felicidade, eu não quero sair, eu tô dentro do casulo e aqui eu vou ficar. Então, menta piperita, excelente. Além das propriedades terapêuticas relacionadas a terapias físicas, né? Que toda a lista está aí para vocês verem. Mas em termos de psicologia, em termos de atendimentos psicológicos, psicanalítico, ela é muito importante para tirar a pessoa de dentro do casulo. Levanta, vamos lá. Sai do casulo, coração apertado, abre o coração, deixa a borboleta sair. As mudanças são necessárias, nós precisamos evoluir. E a gente só evolui quando se movimenta. E a evolução só acontece nas crises. Não existe evolução se não houver crise. A crise é necessária, ela impulsiona. E a menta piperita, hortelã-pimenta, dá esse empurrão. Vamos empurrar a criatura. Empurra a criatura para fora do casulo. Percebem que essa coloração alaranjada, a coloração do limão siciliano também, elas lembram muito a questão do sol, do ouro. Então, uma professora muito querida falava assim: óleo essencial de tangerina e de laranja é o sol no potinho. Sol no potinho. Vou aproveitar para mostrar para vocês uma coisa. Lembram assim, será que tem diferença? Óleo essencial, essência. A gente encontra muito em lojas. Essência de tangerina, essência de laranja. Eu vou explicar para vocês. Aqui, por exemplo, eu tenho uma essência, tá? Olha o frasco da essência, vocês estão vendo?
É um frasco transparente, ok? Plástico, transparente. Isso aqui é uma essência. O que era uma essência mesmo? Uma essência é uma molécula aromática que pode ser natural, extraída da própria tangerina, ou pode ser sintética. A essência em si, se for sintética, ou se for só o aroma, ela não tem as propriedades terapêuticas da tangerina. Ela não tem. A essência em si, ela foi fabricada artificialmente. Ela pode ter uma ou duas moléculas do óleo essencial, mas não tem as propriedades terapêuticas. Olha só, o rótulo não tem indicação do fabricante, não tem registro no Ministério da Saúde ou no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ah, isso aqui é uma essência para fazer bolo. Se é comestível, precisa ter a licença e o registro do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Esse aqui, por exemplo, olha, não tem nada. Só está escrito aroma tangerina. Aroma tangerina. Não diz se é natural, não diz se é artificial. Como são os óleos essenciais? Vou mostrar para vocês um frasquinho de óleos essenciais. O óleo essencial, ele vem num frasquinho que é de vidro. Aqui, ó. É um frasquinho de vidro. Marrom, cor âmbar. Que tem todo esse rótulo e todo rótulo vem descrito o seu nome comercial, aqui limão siciliano. Vem o nome científico, Citrus limonium. Vem registro no Ministério da Saúde, na Anvisa, porque se ele é de uso terapêutico, ele precisa ser cadastrado. O fabricante tem que ter um registro desse produto, porque ele vai ser utilizado como terapêutico. Tem o nome do químico responsável, tem o número de lote, tem a validade, porque eles são substâncias voláteis. Se eu abro, olha só, eu abro e não fecho direito, o que acontece? Eles evaporam. Eu perco algumas propriedades aromáticas. Então, é dessa forma, olha. Um frasquinho de óleo essencial, que precisa ser cor âmbar, escuro, né, vidro, e ter todas as identificações no seu rótulo, tá certo? Esse aqui, por exemplo, é um óleo vegetal. Óleo vegetal não é óleo essencial, é um óleo carreador, que é utilizado mais para formação, preparo de misturas, né, de blends, de diluições para massagem, por exemplo. Vocês não vão utilizar porque vocês estão utilizando o óleo essencial diluído em água. Esse aqui é plástico, olha só. Não tem problema, ele é um óleo carreador, ele pode ser num plástico. Mesmo assim, ele traz todas as inscrições, ele traz todo o descritivo, quem é o fabricante, quem é o químico responsável, como que é o modo de uso, ele tem também lote e validade. Não comprem, não troquem gato por lebre, ok, colegas? Ó, não comprem, não troquem gato por lebre, ok? Agora nós vamos falar de alguns outros óleos essenciais muito interessantes, muito importantes no tratamento integrativo, no tratamento complementar, que pode ser adotado também em dispersores aromáticos na sala de atendimento dos psicólogos, psicanalistas, psicoterapeutas. Alecrim. O alecrim, o Rosmarinus officinalis, ele tem algumas características da composição química dos seus princípios ativos que também existem em outras plantas. Então, nós podemos utilizar o alecrim, por exemplo, em situações emocionais de depressão nervosa, letargia, desânimo, auxilia na aceitação das possibilidades de abrir a mente. Lembra da metamorfose da borboleta? Eu preciso sair do casulo para me tornar borboleta. Esse é o caminho
terapêutico de quem vai procurar um psicólogo, por exemplo, né? As suas possibilidades, que outras possibilidades? Estou numa encruzilhada, eu não sei como resolver. Então, esse tratamento terapêutico com o psicólogo associado, integrado com os óleos aromáticos, nós podemos utilizar o alecrim para essas mesmas funções. O gerânio, que também auxilia na autoaceitação, no amor próprio. O gerânio é uma flor, olha só a flor de gerânio aqui, a imagem. O lemongrass, que é o Cymbopogon citratus, e a hortelã-menta piperita. Lembra que eu falei que a menta piperita era aquela que sai do casulo, enfrenta a vida, vai para a vida. Nos casos de nervosismo, as nossas tias já sabiam que o chazinho de camomila era muito bom. Lembra? As nossas tias, as nossas mães, as nossas avós falaram, tá nervosa, vamos fazer um chazinho. Então, o óleo essencial da camomila romana, muito interessante. No tratamento complementar, em dispersores, dilui na água algumas gotinhas do óleo essencial de camomila romana, ou de mirra, ou de palma rosa. Eu não estou falando aqui, nesse slide, que vocês devem misturar todos eles, que vocês devem fazer um blend, uma mistura. Não. Você usa ou a camomila, ou a mirra, ou a palma rosa. Todos eles associados a terapias auxiliares para o tratamento de nervosismo, por exemplo. Eles são calmantes, deixam as pessoas mais tranquilas, desaceleradas. Outros óleos essenciais muito interessantes, laranja doce, que é o Citrus aurantium. Lembra que eu falei que a laranja, a tangerina era o sol no potinho? Então, quando a pessoa está numa situação de medo, de luto, sabe aquele trauma pesado? Nossa, acabei de perder meus familiares, Perdi o emprego, levei um fora, o marido divorciou. Aquelas perdas, aquelas transições que são profundas. Laranja doce, é o sol no potinho. Então, a laranja doce, ela ajuda em choques e traumas que causam insônia. Ele desperta para a vida. É a hora que a borboleta está saindo do casulo. Eu desperto para a vida. Eu era lagarta dentro do casulo, agora eu saí. Eu vou despertar para a vida. Eu vou conhecer outros ambientes. Então, o ovo, a lagarta e a pupa estavam presos no galho, na vegetação. A borboleta não, agora ela está conhecendo novos horizontes, conhecendo novos ambientes. Então, auxilia na expansão das ideias, alivia medos, porque se a borboleta tiver medo e não sair do casulo, ela morre. Ela precisa sair do casulo. Ela precisa sair do casulo e expandir as suas asas, oxigenar essas asas, fazer com que o sistema circule nas asas, elas se secam para que elas consigam voar. Aqui é a mesma coisa, a laranja doce vai tirar esse peso do medo, vai expandir as ideias e vai possibilitar novos espaços, a conquista de novos espaços. Aqui na imagem que vocês estão vendo são os frutos e as folhas do Cinnamomum camphora. É o Rolif. Rolif também auxilia na questão da ansiedade. É um óleo essencial muito bom para a questão de ansiedade. Tristeza, sabe aquele seu paciente, aquele seu cliente que vem há dias, com aquela tristeza, com aquele desânimo, ó dia, ó dor, ó azar, nada dá certo para mim. Nós temos aqui a recomendação de 2 óleos muito importantes. Laranja doce, Citrus aurantium, que eu já falei que é o sol no potinho. Plágio não, eu já falei, quem dizia isso era a professora Marília. Oi, professora Marília. Ela falava que laranja doce era o sol no potinho. O junípero também é muito importante para os tratamentos complementares relacionados à tristeza. E na letargia e no desânimo, que é aquele que não quer fazer nada? Não quero fazer nada. Nós temos o hortelã-pimenta, de novo aparecendo aqui, aquele vai pra vida, criatura, vai pra vida.
vai para a vida, sai do casulo, sai do casulo. O cedro, que também é um junípero, e o benjoim. E para agressividade. Sabe aquele paciente que, ai, tô tão nervoso que dá murro na mesa, pá, dá murro na mesa, dá murro na parede, agressividade, copaífera officinalis, o óleo de copaíba. O óleo de copaíba, tanto ele é um óleo essencial como ele é um óleo vegetal. Ele pode ser utilizado em diluições para fazer massagem, mas ele é muito interessante para os tratamentos complementares relacionados à agressividade. E quando surge o seu paciente, sabe, colega psicólogo? Sabe quando surge aquele seu paciente, ou terapeutas, quando surge aquele seu cliente que está com muita culpa? Nossa, eu não consigo resolver, eu tô com muita culpa, eu tentei tratar dessa situação, eu não consegui, porque, comigo é assim mesmo. Então, são pessoas que têm falta de criatividade, baixa autoconfiança, vergonha. Então, nós temos 2 óleos essenciais muito recomendados, nesse caso, para terapias complementares. Coloca no difusor água filtrada ou água mineral, algumas gotinhas de lavanda, que nós já falamos da lavanda, que é calmante, e a toranja, conhecida também como grapefruit, que é o Citrus paradise. Citrus paradise, paraíso na terra, né? É o paraíso cítrico. Essa é a toranja. Quando vocês tiverem questões relacionadas à memória, sabe assim, aquele seu paciente que vai prestar vestibular, que vai prestar um concurso, que vai ser avaliado, enfim, situações em que ele precisa ter foco nos estudos, foco no trabalho, é conhecido como óleo dos estudantes, o alecrim, Rosmarinus officinalis. Ele proporciona melhor oxigenação cerebral, então assim, é uma motivação, estimula processos cognitivos, tomada de decisão. Ele é conhecido como o óleo dos estudantes. Maravilhoso alecrim. Voltando a falar da baixa autoestima, principalmente feminina. Sabe aqueles relacionamentos que são abusivos? Não fisicamente, relacionamento manipulador, abusivo. A gente está junto porque somos mulheres, queremos a paz no lar, tudo certinho. Aí surge um paciente assim no seu consultório, colega psicólogo. O que eu posso fazer? Além do tratamento psicológico, as terapias, né, que eu vou desenvolvendo com a pessoa, qual outro tratamento complementar integrativo eu posso utilizar? Difusor de água e algumas gotas de laranja doce ou canela do Ceilão ou ilang-ilang. Ilang-ilang é o óleo essencial feminino. Ele mexe com a questão da sexualidade, sensualidade, eleva a estima da mulher. Então, se for esse caminho, baixa autoestima relacionada ao corpo, relacionada ao amor próprio, seria ideal ilang-ilang. Se é uma baixa autoestima relacionada à falta de energia, tô trabalhando muito, eu tô, cuido dos filhos, do trabalho, de casa, do marido, sabe aquela atormentação toda e ela fica baixa autoestima? Laranja doce. É um pouquinho diferente a atuação desses 2 óleos essenciais, tudo bem? E problemas de sexualidade? Espírito, confiança, otimismo, de novo vai aparecer ilang-ilang, o jasmim e o alecrim, separadamente, tá? Ou você usa o alecrim, ou você usa o jasmim, ou você usa o ilang-ilang no seu difusor de parede ou difusor elétrico. Fica essa dica muito boa para terapias complementares relacionadas a problemas de sexualidade e confiança. Chegou o momento das dicas importantes. Uma dica muito importante. Os profissionais psicólogos, psicanalistas, eles têm a formação e o credenciamento que lhes permite fazer diagnósticos. Quem fez o curso de aromaterapia, que trabalha e atua como aromaterapeuta,
não possui o conhecimento e não possui as credenciais necessárias para a realização de diagnósticos. Então, colegas, por uma questão ética e respeito à profissão, os aromaterapeutas não vão atuar como psicólogos ou como psicanalistas. Nós realizamos terapias complementares, integrativas. Nós podemos sugerir o uso de óleos essenciais a partir de um diagnóstico já existente. Então, se vocês receberem algum cliente que já tem um diagnóstico dos nossos colegas profissionais da área médica, da área de saúde, nós podemos sim recomendar o uso de óleos essenciais, seja através de absorção olfativa, seja através de diluição com óleos vegetais e aplicação em massagens terapêuticas. No entanto, nós não podemos fazer diagnóstico. Primeira dica importante. Segunda dica importante. Não comprem, não troquem gato por lebre. Nós encontramos no mercado, nós encontramos em vários locais fornecedores frasquinhos assim, plástico transparente, escrito essência. Essência não é óleo essencial. A essência, ela utiliza uma das moléculas aromáticas, mas nem sempre ela é natural. Às vezes ela não foi extraída de planta, às vezes ela é produzida artificialmente, industrialmente. Então, uma essência, ela não tem registro, ela não tem químico responsável. Esta aqui, por exemplo, que eu encontrei, que eu comprei, né? Somente escrita essência de laranja. Só essência. Odor. Que não disse é natural, não disse é artificial, não me diz quem foi o fabricante. Então, muito cuidado. As essências, elas podem ser utilizadas, inclusive, na gastronomia, para fazer um bolo de laranja, por exemplo, essência de baunilha, que a gente conhece muito, mas elas devem ser registradas no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Esta aqui, por exemplo, não me diz nada. Eu não sei nem se eu posso utilizar essa essência de laranja num bolo. Então, tomem muito cuidado. Quando é um óleo essencial de uso terapêutico, ele precisa ter o registro na vigilância sanitária. Olha esse fornecedor que interessante. Ele entregue em um tubete com tampa, todas as especificações no tubete. Dentro vem o óleo essencial no frasco âmbar, vidro. Por que de vidro? Porque o óleo essencial ele é reativo, ele é uma substância viva, é um complexo de substâncias vivas. Se eu colocar um óleo essencial no frasquinho, ele reage. Vocês sabiam que se colocar algumas gotas do óleo essencial de laranja ou de limão siciliano num copinho de plástico de café, ele fura? Ele é reativo, gente. Ele é muito ácido, ele é reativo. Agora, o óleo essencial, por ser reativo, por ser volátil, evapora a temperatura ambiente, ele vem num frasco de vidro, certo? E na cor âmbar, muito bem lacrado. Rótulo, observem os rótulos. Químico responsável, número de lote, data de validade. Ele precisa ter a característica. Vocês podem entrar em contato com o fornecedor e pedir a carta cromatográfica. O que é a cromatografia? A cromatografia, absorção atômica, ela é um ensaio do grau de pureza e das características químicas. Quais são as substâncias complexas que fazem parte do óleo essencial? Então, a carta cromatográfica, ela vai lhe dar todas as características químicas e grau de pureza também. E isso é um óleo essencial de uso terapêutico. Tudo bem, pessoal? Ficou alguma dúvida, alguma pergunta? Gostaram da nossa apresentação de hoje? Então, fica aqui os nossos comentários de agradecimento a todos que estão participando do nosso canal Terapeutas Essenciais. E fica aqui o nosso agradecimento aos psicólogos, psicanalistas, psicoterapeutas, tantos profissionais que ajudam a metamorfose da mente humana, saindo do casulo em direção
à evolução, à liberdade de pensamento, das emoções. E as dicas que nós demos durante a apresentação do uso dos nossos óleos essenciais, tão importantes na saúde e no bem-estar físico, mental, social, emocional e espiritual. Até mais, acessem o nosso canal Terapeutas Essenciais, deixem lá as suas dicas, as suas perguntas, que nós retornaremos esclarecendo suas dúvidas. Até mais! Olá, colegas psicólogos, psicanalistas, psicoterapeutas. Eu trouxe aqui algumas referências, materiais que nós utilizamos para a preparação desta apresentação para vocês. Se vocês tiverem algumas dúvidas, quiserem mais alguma indicação, acesse o nosso canal Terapeutas Essenciais. Eu sou a professora Belinda e deixo para vocês um até mais.